Fala galerinha, tudo bem? Vou começar o ritual hoje. Antes, pedir para você se inscrever, comentar, compartilhar e curtir esse vídeo para que possa chegar para mais gente. Tô aqui falando com vocês para comentar e dar um pouquinho da minha opinião sobre a partida de ontem entre PSG e Chelsea na final da Copa do Mundo de Clubes. O Chelsea se sagrou campeão, né? O primeiro campeão desse torneio que muitos achavam que seria um fiasco e foi um sucesso, é, uma aderência muito grande do público e o surpreendente, né, na minha visão, o campeão Chelsea bateu o Paris Saint-Germain que vinha destruindo aí os europeus, goleou o Real Madrid nas semifinais, ganhou bem por 2-0 do Bayern de Munique nas quartas de final. Então, foi surpreendente realmente ver o Chelsea dominante e campeão desse torneio que tem tudo aí para ser muito, muito importante, né? Esse campeonato vai ser disputado de 4 em 4 anos. Então, o Chelsea se sagrou aí o primeiro campeão numa vitória que foi fantástica. Domínio de ponta a ponta, destaques individuais brilhando no momento que tinham que brilhar. Então, o Cole Palmer, com a camisa 10 do Chelsea, aí, mostrou por que ele é o cara desse time, por que ele é o principal nome, o principal expoente dessa equipe londrina, beleza? Fez 2 gols, né, nessa final e deu uma assistência. Foi de ponta a ponta o principal jogador da partida. Destaque também para o atacante João Pedro, né, que até o momento disputou só 3 jogos com a equipe do Chelsea, né? Pegou ali metade do confronto contra o Palmeiras, jogou as semifinais contra o Flu, ganhou essa final contra o Paris Saint-Germain. Uma partida que de início se parecia muito mais favorável ao Paris Saint-Germain, né? Um time que saiu legal pressionando a equipe do Chelsea, mas depois o Chelsea mostrou, falou, não, pera lá, eu também tô aqui para jogar, eu também tô aqui para ganhar, e foi o que fez. Pressionou o Paris Saint-Germain, a equipe francesa ficou muito desconfortável, né? Tendo essa principal arma que ele tem contra ele mesmo. Então o Chelsea pressionou bastante, estava lá em cima sufocando a equipe de Paris. E foi assim que conseguiu os seus gols, né? Excelentes jogadas aí que puderam dar essa tranquilidade para a equipe do Chelsea, que conseguiu fazer os 2 gols muito rápido, né? O terceiro gol saiu ali no finalzinho da primeira etapa com o João Pedro, e contrariando, né, todas as estatísticas aí, o Chelsea conseguiu essa vitória e mostra que vai vir forte para a temporada também. Então não esperem menos do Chelsea para essa temporada, brigar aí nas cabeças para o título da Premier League, chegar bem, né, e vencer também possivelmente a Champions League, por que não? É um torneio que depois que mudou o formato ficou bem legal também, né, em fase de liga, então não tem muita margem para erro. Você tem que ser consistente, tem que ser sólido para conseguir chegar na fase de mata-mata. Vou mostrar para vocês também a minha análise referente ao posicionamento e como o Chelsea conseguiu sufocar esse Paris Saint-Germain. Na primeira situação, né, de ataque do Chelsea, eles conseguiram uma boa oportunidade, mas acabou chutando para fora, né, o que gerou tiro de meta para o Paris Saint-Germain. Na imagem que eu vou mostrar para vocês, vocês podem ver que a equipe do Chelsea já começa bem em cima, né, pressionando com 6 jogadores. Então, a equipe do Paris Saint-Germain já se sentiu desconfortável justamente na saída de jogo. Então, os 2 volantes que estavam, né, Reece James e Caicedo, subiram. A linha de meio subiu também, Palmer, Enzo e Pedro Neto. E para fazer a pressão um pouco mais em cima, o João Pedro. Então, vocês conseguem ver na imagem aí grifada que a equipe do Paris Saint-Germain tá toda lá atrás, né, tentando sair
e a equipe do Chelsea já está em cima para roubar a bola. No próximo lance, vocês já podem ver que a equipe do Chelsea já espeta praticamente o seu time todo. Então, lá no ataque já estão 5 jogadores, né? O Malo Gusto, o lateral direito, já subiu, tá bem extremo, né? Aqui na ponta direita, com o João Pedro, Palmer, Enzo e Pedro Neto no ataque. Então, eles já povoaram ali o meio de campo. Palmer bem livre ali nas costas do Vitinha. Então ele consegue ter essa liberdade para poder transicionar, né, entre as duas linhas, né, a linha de defesa e a linha de meio de campo. E quem está fazendo a jogada é o Reece James, né, para inverter essa bola, muita qualidade de passe, consegue trabalhar bem tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Um pouco atrás chegando o volante Caicedo, né, para dar essa sustentação e a opção de passe. E lá do lado esquerdo, juntinho com o Pedro Neto, né, chegando também o Cucurella, justamente para gerar esse volume no meio de campo, né, povoar o meio de campo. E a equipe do Paris Saint-Germain ficou muito confusa, principalmente nos 10 primeiros minutos. Mostrando um pouco do paralelo como que foi a partida, né? Antes de sair o primeiro gol do Chelsea, a equipe do Paris Saint-Germain teve uma excelente chance, né, pelo lado esquerdo, jogada do Fabian Ruiz que cruzou a bola, né, na área para encontrar o Désiré Doué do outro lado. O ponta direita francês, em vez de chutar, né, teve essa decisão errada aí de passar a bola para trás, onde o Cucurella conseguiu interceptar a bola. Então, se o atacante tivesse chutado, poderia ter aberto o placar justamente nessa situação. Vocês conseguem ver que a equipe do Chelsea tá toda, né, na parte de defesa e a equipe do Paris Saint-Germain atacando em bloco. Então, já são 6 jogadores no ataque. Então, tá um 6 contra 6, cada um em um jogador, mas que mesmo assim a bola conseguiu passar e gerar essa jogada para a equipe do Paris Saint-Germain. Na sequência, saiu o primeiro gol da equipe do Chelsea, né? Uma excelente jogada do Cole Palmer, onde a canhotinha dele esconde a bola, conseguiu ludibriar bem a equipe do Paris Saint-Germain. É uma partida que não foi muito feliz do zagueiro brasileiro Beraldo. E no lance vocês conseguem ver que tá 4 contra 4, não tá em superioridade numérica, mas mesmo assim a defesa do Paris Saint-Germain tá um buraco, onde o Palmer tem a opção de dar o passe para o Pedro Neto, dar o passe para o João Pedro e finalizar. Então, ele pôde escolher aí de 3 opções. Preferiu o chute, muito feliz no chute, muito bem, no cantinho, na bochecha da rede, e conseguiu abrir o placar para a equipe do Chelsea. Mostrando aqui a imagem do terceiro gol, onde vocês também conseguem ver que a equipe do Chelsea tá com menos jogadores no ataque, né? Não tá com superioridade numérica, e mesmo assim o Palmer consegue achar o João Pedro, né, entre as duas linhas, infiltrando, fez o facão, né, como diz na linguagem do futebol, e encontrou o João Pedro, que só cavou em cima do Donnarumma. Mas a equipe do Paris Saint-Germain tá com a sua linha de zaga montada. Então você vê ali o Nuno Mendes, você vê o Beraldo, o Vitinha ajudando também, o Marquinhos, o Hakimi lá do outro lado, o João Neves chegando, o Fabian Ruiz chegando, o Kvaratskhelia ajudando também nessa marcação. E mesmo assim, o camisa 10 do Chelsea conseguiu achar esse passe no ponto futuro para finalização do João Pedro. Com um revés já de 3-0 no placar, a equipe do Paris Saint-Germain sai para tentar fazer o gol, né, tentar diminuir. E nesse lance de perigo onde o Robert Sanchez fez uma excelente defesa, né, o Désiré Doué conseguiu encontrar o Dembélé, e a equipe do Paris Saint-Germain tá com menos jogadores, mesmo assim conseguiu essa finalização perigosa. E para vocês verem, né, equipes muito que atacam demais essa questão do espaço, e com menos jogadores conseguem ainda assim gerar oportunidades. Então vocês podem ver aí que a equipe do Chelsea está toda na linha de defesa, e ainda os seus 2 meias, né, barra volantes, já estão atrás defendendo, e mesmo assim gera a oportunidade de gol. E para finalizar, né, já quase no finalzinho do jogo,
O Vitinha deu um excelente chute de fora da área, onde mais uma vez o Sanches fez uma excelente defesa. A equipe do Chelsea toda apostada, a linha de defesa toda centrada ali na parte de trás, né? Os volantes também fazendo essa proteção. Os meias também voltaram para ajudar. O João Pedro também voltou para ajudar. E mesmo assim gerou uma finalização perigosíssima. Então tinha um espaço ali. O Vitinha tinha a opção de abrir tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito para achar Hakimi ou o Barcola, né, que tinha entrado no lugar do Kvaratskhelia. Ele preferiu a finalização e levou perigo, né, para a meta do Chelsea. Robert Sanchez fez uma excelente defesa, mas para vocês verem, a equipe do Chelsea toda postada, os seus volantes também postados ali, e a equipe do Paris Saint-Germain conseguiu gerar uma finalização perigosa. As equipes jogaram espelhadas, né? 4-3-3, marca registrada das duas equipes. A única diferença foi que o Chelsea veio com uma mudança que, de certa forma, surpreendeu o Paris Saint-Germain, né? O Reece James, natural jogar de lateral direito, não jogou. O treinador Enzo Maresca preferiu colocar o Malo Gusto e povoar o meio de campo, né, colocando o Reece James, que tem muita qualidade para jogo. Vídeo seu compatriota Arnold também consegue jogar no meio de campo. Os laterais são muito bons tecnicamente, que conseguem agregar no meio também. A equipe do Chelsea veio com Sanches, né, Malo Gusto, Chalobah, Cole e Cucurella, né, destaque muito bom também para o Cucurella, que conseguiu anular o Désiré Doué do Paris Saint-Germain. Então, um lateral muito sólido, esse estigma aí de que é o lateral mais odiado do mundo atualmente, mas é um atleta que entrega muito para o seu time, defende muito o seu time e foi coroado aí com essa partida muito boa, jogou muito bem também a semi, jogou as quartas, é um lateral muito sólido. Então a equipe do Chelsea aí tem esse acréscimo muito bom, que é o lateral espanhol. Dupla de volantes jogou com o Reece James e Caicedo, né? Então no ataque saiu o Nkunku, que jogou muito bem contra o Fluminense, mas que o Enzo preferiu colocar mais um jogador de meio de campo para poder fortalecer e inibir, né, a principal valência ali, o motorzinho da equipe do Paris Saint-Germain, que é a trinca de meias, tá? Aí no ataque ficou Cole Palmer, Enzo Fernandes, que saiu da dupla de volantes com o Caicedo e foi para a armação, né? Avançou um pouquinho mais para justamente gerar esse volume. E o Pedro Neto, né, na ponta esquerda. E no ataque o João Pedro, né, coroando excelente semifinal que ele jogou contra o Fluminense. O Paris Saint-Germain também jogou com o 4-3-3 tradicional, né, Donnarumma no gol, Hakimi, Marquinhos e Beraldo, Nuno Mendes na lateral esquerda, no meio de campo Vitinha sendo esse volante de saída, né, o construtor, João Neves e Fabian Ruiz. No ataque de praxe, né, Kvaratskhelia, Dembélé e Désiré Doué. Então a equipe do Chelsea conseguiu anular muito bem os três meias, né, que fazem esse time do Paris Saint-Germain ter essa rotação legal de ver jogar. É um time muito intenso também, mas que parece que foi completamente anulado na partida de ontem. Então o Paris Saint-Germain, ele criou muitas chances, né, parou, se eu não me engano, acho que 7 ou 6 vezes no goleiro Sanches. Então o goleiro Sanches foi muito consistente na partida, né? Conseguiu proteger bem a meta do Chelsea e ganhou também, né, o troféu de melhor goleiro da competição, assim como o Cole Palmer ganhou de melhor jogador do torneio. Gonçalo Garcia do Real Madrid ganhou a chuteira de ouro, né? Fez 4 gols, mas ele deu uma assistência, o que fez ele saltar na frente, né, dos seus concorrentes, que teve Di Maria, Guirassy também, que fizeram 4 gols no campeonato. Mas Marcos Leonardo também do Al Hilal, mas que despontou o jovem atacante do Real Madrid ganhar a chuteira de ouro. Agradeço a participação de todos.
É muito legal fazer esses conteúdos para vocês. Pena que o campeonato acabou, mas já já trarei mais vídeos e analisando, vendo contextos diferentes. Mas foi muito legal fazer esses vídeos sobre o Mundial de Clubes, né? Um torneio novo que caiu aí no gosto do povo, beleza? Não deixe de se inscrever, não deixe de comentar, dar like e compartilhar esse conteúdo, beleza? Até a próxima!